Olá, meu nome é Mariana Guel e esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje vou falar sobre o tão aguardado pacote fiscal. Depois de mais de um mês de espera, o governo finalmente anunciou o pacote de cortes. Mas não, como vocês viram, não convenceu o mercado. Após o anúncio, o dólar disparou, os juros futuros explodiram, a bolsa despencou e já tem inclusive caso de análise falando que na próxima reunião do Copom, a Selic vai subir 1 ponto percentual. Nesse vídeo eu vou explicar tudo isso, vou explicar o que está acontecendo, vou falar sobre as medidas que o governo anunciou, se elas vão funcionar ou não, se vão resolver o problema fiscal ou não, e também vou falar da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, como que isso entra nessa história toda e se vai significar a taxação de dividendo, que nem tem muita gente falando por aí. Então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Tudo isso que eu vou falar aqui hoje eu já comentei sobre brevemente no TikTok e no Instagram. Então, primeira coisa, se você ainda não me acompanha nessas redes, corre lá e começa a seguir. Mas vamos lá, começando o vídeo. A primeira coisa que tem que ser dita é que o governo enrolou muito para fazer o anúncio do pacote fiscal. Quem me acompanha sabe, eu venho reclamando disso há semanas por aqui. Isso trouxe uma instabilidade muito grande para o nosso mercado nessas últimas semanas. Nesse momento, o fiscal é uma pauta urgente, isso tem que ser solucionado sim pelo governo, e eu já venho cantando essa bola desde as eleições, que o fiscal ia virar um problema. O governo foi eleito, a primeira coisa que fizeram foi acabar com o teto de gastos e substituir com uma nova regra, o arcabouço fiscal, que literalmente permite aumento real de gastos, independente do cenário econômico. Uma regra que mesmo que o governo tenha déficit, mesmo que a gente veja uma bomba fiscal se formando, você tem um ok, você tem um aval para ter aumento real nas despesas. Como assim? No arcabouço fiscal você determina uma meta fiscal e acaba tendo uma faixa de tolerância, de 0,25 pontos percentuais, tanto para cima quanto para baixo. Então, por exemplo, se a meta é déficit zero, se o governo ele tem um prejuízo de 0,25% do PIB, na prática ele está na meta, ele cumpriu com essa margem de tolerância com o que foi prometido. Caso o governo atinja essa meta, caso o resultado primário dele fique dentro dessas bandas, então no próximo ano ele vai ter o direito de ter um aumento real das suas despesas, um aumento acima da inflação, igual a 70% do crescimento real da receita primária do governo. Essa é a recompensa se o governo fizer o dever de casa. Caso o governo não faça o dever de casa, então caso ele não cumpra com esse combinado, e aí lembrando que o combinado pode inclusive incluir déficit, não necessariamente fazer o dever de casa significa terminar um ano em superávit, significa somente ficar dentro dessas bandas estabelecidas, mas mesmo assim, caso o governo não consiga fazer nem mesmo isso, os gastos continuarão crescendo, eles ainda vão ter crescimento real, eles ainda vão ter crescimento acima da inflação, mas a diferença é que agora vai corresponder a 50% do crescimento real da receita primária. É essa a punição. E caso a receita primária não tenha aumentado, o arcabouço fiscal ele ainda determina um crescimento real mínimo para os gastos. Independente se a meta fiscal for batida ou não, independente se o governo entregar o que ele prometeu ou não, independente se a receita aumentou ou não, obrigatoriamente o aumento de gastos deve corresponder a um crescimento real, ou seja, um crescimento acima da inflação, de no mínimo 0,6% ao ano e no máximo 2,5% ao ano. Ou seja, independente do cenário, o arcabouço fiscal ele garante que o governo vai ter um crescimento real dos seus gastos, das suas despesas. O arcabouço fiscal dá essa garantia, independente da entrega do governo, independente do resultado primário, independente inclusive da arrecadação. E quando eu apresentei o arcabouço aqui no canal, na época que o arcabouço fiscal ele foi divulgado, eu fiz um vídeo aqui, a visão do perigo de tudo isso, eu ainda comentei uma coisa que é muito importante a gente ter na cabeça, que esse incentivo ele acaba criando um ciclo muito vicioso. Para o governo ter um crescimento real da sua receita, um crescimento acima da inflação, ou ele vai criando novos impostos, que é o movimento que a gente está vendo agora, ou a economia fica muito aquecida, Você vê a economia crescendo e, no caso, tendo mais movimento, uma economia mais aquecida e especificamente em setores que são mais taxados. É isso que faria a receita do governo aumentar. E aí percebam que ter aumento real da receita em um ano não significa que você vai ver esse mesmo aumento, esse mesmo padrão, conseguir a mesma arrecadação no ano seguinte. Porém, quando a gente fala de aumento de gastos, ele sempre vai ser cumulativo. Se todo ano eu crio espaço para aumento real de gastos, vira uma bola de neve e não necessariamente isso vai se movimentar na mesma velocidade que a economia real, na mesma velocidade que a receita do governo. Então a gente acaba criando uma situação fiscal
muito delicada. Inclusive, vai para o exemplo que a gente está tendo hoje em dia, né? O grande exemplo que foi 2024, que o governo ele teve arrecadação recorde em todos os meses do ano, e aí, em parte porque a gente está, sim, tendo um momento econômico mais aquecido, justamente porque o governo está injetando muito dinheiro na economia, então, no curto prazo, dá essa falsa sensação de aquecimento econômico, e em parte também porque em 2023, começo de 2024, a gente viu um grande esforço do governo para aumentar a arrecadação, para criar novos impostos, para ver dinheiro entrar. Então, em todos os meses do ano, a gente teve arrecadação recorde e mesmo assim o fiscal está se degradando. Mesmo assim, o governo está gastando mais. O aumento real dos gastos públicos está conseguindo ser maior que esse aumento de receita. E para 2024, originalmente, né, a primeira versão que se falava do arcabouço fiscal, a promessa de que nesse ano a gente ia ter déficit zero. E aí, o quê? Com a possibilidade daquelas bandas que o governo determinava, né? Teoricamente, o nosso déficit poderia ser até 0,25% do PIB. Na prática, hoje, a gente está muito longe disso, né? Mesmo considerando a banda inferior, a gente não está cumprindo a meta fiscal. E aí, até mesmo as pessoas que tinham acreditado no arcabouço fiscal originalmente, né, que estavam com fé que o governo ia conseguir atingir essa meta fiscal, até mesmo a parte do mercado que acreditou nisso, agora está percebendo que não, que vai dar ruim, e que os gastos precisam ser revistos para essa conta fechar. E mesmo com o aumento de arrecadação, o governo vai terminar o ano no vermelho. E o governo, que tinha ficado muito tempo relutante com a questão de cortar gasto, né, passou 2023 inteiro, começo de 2024 inteiro, falando que não ia rever gasto, que não ia cortar gasto. O governo que até agora estava batendo no mercado, falando que o mercado estava fazendo terror desnecessariamente, agora nesse fim de ano já mudaram o tom, já mudaram o discurso. E é daí que surge o pacote de corte, né, o pacote fiscal, que está sendo prometido pelo governo há muito tempo, há mais de 5 semanas. O governo ficou mais de um mês enrolando para anunciar, parte do governo, né, grande parte do PT não querendo anunciar o pacote de corte de gastos, o Haddad falando que ia anunciar, e agora nessa última quinta-feira, depois de muito enrolar, finalmente o pacote de corte saiu. E aí, como sempre acontece, algumas informações já tinham sido vazadas, mas o anúncio oficial realmente foi nessa última quinta-feira de novembro. E aí, vamos lá, como ficou o pacote fiscal e por que não agradou tanto o mercado? Eles anunciaram uma série de medidas que, somadas, de acordo com o governo, ajudaria a economizar 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos, né? 30 bilhões em 2025 e 40 bilhões em 2026. E aí fica a minha recomendação para vocês verem o pacote e lerem as medidas. Mas enfim, resumidamente, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando várias despesas que atualmente não estão nos limites do arcabouço fiscal, né, esses limites que eu expliquei aqui no começo do vídeo, e colocando nessa mesma regra. Então, por exemplo, o salário mínimo. A proposta do governo, né, a medida que o governo está propondo, é pegar justamente o crescimento real do salário mínimo e incorporar essa regra que eu expliquei do arcabouço fiscal. Você ainda teria um crescimento real, ainda teria um crescimento acima da inflação, mas atualmente o reajuste é composto pela inflação do ano anterior, somado ao crescimento real do PIB dos 2 anos anteriores. Com a nova proposta, o aumento real baseado no PIB vai ser limitado a 2,5% ao ano. Então percebam que ainda é uma proposta tímida, né? Ainda tem essa lógica do arcabouço fiscal de garantir sempre um crescimento real das despesas, ainda tem essa mesma essência, mas de todas as propostas que foram apresentadas, por incrível que pareça, essa é a mais significativa, porque a limitação do crescimento do salário mínimo também acaba impactando o reajuste das aposentadorias que são indexadas a ele. As outras medidas, por incrível que pareça, conseguem ser ainda mais modestas, como, por exemplo, a questão do abono salarial. O governo pretende reduzir o número de pessoas elegíveis para o abono e pretende também limitar o benefício. A proposta é alterar o limite para o pagamento do abono de 2 salários mínimos para 1,5 salário mínimo. Só que qual é a questão? Isso aconteceria numa transição de 10 anos. Então, o efeito no curto prazo, né, o efeito nos próximos 2 anos, é mínimo. Tem um impacto limitado. Além disso, também entrou Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. Falaram que ia passar um pente fino, ter mais atenção com relação a cadastro, fazer biometria para cadastro, né? Foi mais nesse sentido, né? De evitar a inscrição indevida, cadastro indevido, que acabaria sendo um gasto maior nesse sentido. Só que assim, você calcular realmente qual vai ser o impacto disso é bem difícil, né? Você não consegue ter uma previsão de quantos cadastros estão indevidos, porque eu gosto de acreditar que se o governo tivesse esse número fechadinho, então ele já teria resolvido. Então mensurar isso é muito difícil. Imagino que realmente o que vai ser resultante disso vai ser uma economia mínima. E além disso, no pacote também falaram sobre a aposentadoria dos militares, né? De idade mínima, novas regras para acesso às pensões, mas também foi tímido, né? Estão falando de um impacto fiscal modesto, com uma economia estimada de apenas R$1 bilhão por ano. Então, assim, esse número de 70 bilhões economizados nos próximos 2 anos
é um número que parte do mercado já não está acreditando, né? Um número que acaba sendo mais marqueteiro, que nem foram as outras propostas fiscais do governo. E esse é um problema muito sério, né? Mesmo quando o governo propõe alguma coisa, propõe uma solução, como as outras soluções que ele já propôs com relação fiscal foram sempre soluções milagrosas, que ele pediu confiança do mercado, falou que ia fazer acontecer e depois não entregou, agora a gente acaba ficando muito mais cético ao que eles estão falando. No caso, eu sempre fui cética, mas agora esse é o sentimento do mercado geral. Né, o governo está falando, está prometendo, mas o que garante que ele vai entregar esse valor? Fica uma sensação de descrença muito maior, né? Que o governo só está querendo enrolar, conseguir mais 2 anos até a próxima eleição. É esse sentimento que passa. E a pior parte é que mesmo se não for um número marqueteiro, né? Mesmo se não for um número de propaganda, se a gente tivesse economia de 30 bilhões em 2025 e 40 bilhões em 2026, se isso acontecer, mesmo assim não é suficiente. De acordo com a instituição fiscal independente, a previsão para 2025 é de um déficit primário de 103 bilhões de reais, que representa 0,8% do PIB, e para 2026 é de 108 bilhões de reais, também equivalente a 0,8% do PIB. Então, mesmo com essas mudanças, a gente não vai conseguir superávit nos próximos anos, né? O pacote fiscal ele tem que ser mais agressivo, tem que cortar mais. E aí também fica uma insatisfação que, esse número de 70 bilhões de reais, ele já era esperado, né? Já tinha sido brifado para o mercado, já tinham várias notícias, vários portais falando sobre 70 bilhões nos próximos 2 anos. Só que mesmo assim, né? A gente ficou um mês, mais de um mês, né? 5 semanas esperando o pacote fiscal do governo, esperando o pacote de gastos. Demorou todo esse tempo por aí, quando vem o pacote, quando vem as medidas, ser uma pseudo-solução que não vai resolver nada? A conclusão que você tira é essa, né? Que o governo vai continuar gastando mesmo e dane-se. E pra piorar, a forma que a comunicação foi feita foi horrível, né? Claramente o governo não queria aparentar que ele cedeu pro mercado, que ele teve que cortar os gastos por pressão de mercado, ele não queria aparentar isso, que o arcabouço deles deu errado, ele teve que rever o fiscal, ele não queria parecer que ele cedeu. Queriam continuar com um discurso populista, um discurso eleitoral. E aí, junto desse pacote fiscal, junto com essas medidas, colocaram também uma renúncia fiscal. Oficialmente colocaram a proposta da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Que é uma promessa do governo desde as eleições, né? Desde o período eleitoral. E a verdade é que foi um time horroroso, foi uma ideia horrorosa, né? Eu já não esperava muito do pacote fiscal, mas mesmo assim chega a ser impressionante. Misturaram 2 agendas que já não tinham nada a ver e compraram um problema ainda maior que agora eles vão ter que resolver. E já anunciaram a isenção falando que só começaria a valer em 2026. Ou seja, não é uma proposta para agora, não é uma medida para agora, não queriam isso para 2025. Poderiam ter deixado essa pauta para depois. Poderiam ter anunciado em março, depois do carnaval. Tinha tempo para discutir isso no próximo ano. A agenda urgente que tinha que ser resolvida agora era justamente o pacote fiscal. Mas para lacrar, para de alguma forma também colocarem um discurso de responsabilidade social, um discurso populista, que o governo não está se vendendo ao mercado, para conseguirem ter esse discurso mais na ala social, decidiram colocar essa proposta que não está fechada, que não entraram em detalhes de como iriam fazer a compensação, deixaram em aberto a taxação de dividendo, lançaram essa bomba desnecessariamente e, obviamente, que o mercado reagiu mal. A mensagem que ficou é uma mensagem de descaso com o fiscal. A mensagem que ficou é que o governo não liga para a bomba fiscal que está se formando. E toda a comunicação foi feita de forma muito porca, né? Eles estão falando que você vai aumentar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, não tem que pagar nada. Isso vem com um custo para o governo no sentido que ele deixa de receber. Então eles estão falando que vai ter um impacto fiscal 0, porque isso vai ser compensado. Vai ser compensado como? O aumento de taxação de quem ganha mais de 50 mil reais por mês. Eles iriam criar uma taxa mínima. Falam isso sem entrar em nenhum detalhe, né? Não falam sobre como vai ser essa taxa mínima, o que eles vão considerar como renda, se vai entrar os dividendos aqui também. Então, indiretamente, eles iriam taxar os dividendos e aí iriam conseguir criar uma taxa mínima, conseguiriam criar uma taxação de dividendo sem diminuir o imposto sobre o faturamento das empresas, que atualmente é muito alto justamente porque os dividendos não são taxados. E aquilo, quando você fala de criar um imposto e substituir por outro, principalmente algo tão específico quanto renda, primeiro que tem que ser um pacote extremamente fechado para fazer sentido. Colocar isso como mais uma medida dentro do pacote fiscal, sem nenhum detalhamento, obviamente vai dar ruim. Até porque ainda vai passar pelo Congresso. O Congresso já falou, inclusive, que não vai passar até o fiscal ser fechado, mas em tese passaria pelo Congresso e com certeza vai ter alteração. Então, primeira coisa. E mesmo assim, se o governo, por uma intervenção divina, ele conseguisse chegar exatamente no quanto tem que ser a taxa mínima, o que vai ser considerado como renda, se ele fizesse todo esse detalhamento certinho, o Congresso não mudasse nada, pessoas que ganham mais de 50 mil reais por mês, elas já têm uma estrutura no sentido de conseguir desviar de imposto. Então, elas vão olhar para isso
elas não vão querer pagar mais imposto para o Estado e vão fazer a artimanha necessária para não ter que pagar um valor maior. Então, seja mudando a residência fiscal, seja criando uma empresa, né, uma PJ, justamente para fazer essas transações, alguma coisa elas vão inventar para fugir desse imposto. Então, assim, quando a gente fala de imposto de renda no Brasil, a gente realmente tem um problema muito sério que pessoas mais pobres pagam muito imposto. A gente tem isso. Tem que ser reavaliado, sim. Mas fiscalmente, você falar que vai ter um impacto zero, ignorando justamente que pessoas mais ricas têm mais recursos para fugir de carga tributária, é uma discussão burra. Colocar essa compensação num discurso de vamos tirar dos mais ricos, que é um discurso extremamente simplista e na prática não funciona, né? Todos os países que tentaram aumentar a arrecadação taxando os mais ricos, né, com essa solução, na prática, a arrecadação realizada versus esperada era muito menor. Rico é tudo menos burro. E se tem dinheiro, se tem recurso, vai arranjar outra solução para não ter que pagar esse imposto. A verdade é essa. Então, assim, é uma discussão muito complexa, que não deveria ter misturado com o pacote fiscal. Trouxe uma instabilidade muito grande, justamente com tudo isso que eu tô falando aqui, né? Exatamente que imposto vai ser, se vai considerar dividendo, não vai. O governo não entrou em nenhum desses detalhes, simplesmente colocou essa bomba dentro do pacote fiscal, misturou duas pautas completamente diferentes, e, obviamente, que o mercado ficou inseguro. Aí o dólar disparou, os juros futuros também. Chegou a um ponto que o Tesouro Direto parou de fazer as negociações. O Haddad já veio a público para tentar amaciar, falar que as medidas não são só essas, que seria um pacote inicial, que vão ver outras medidas também. O Lira teve que vir falar que a porcaria da isenção não vai passar, que até o fiscal não ser fechado, a isenção de até 5 mil não vai acontecer. E aí sim, eu fico preocupada porque tudo isso são questões que vão afetar na economia real. Eu já falei aqui, né, a nossa inflação tá contratada para ser mais alta, a verdade é essa, a inflação vai aumentar, já está aumentando, né, tá nas alturas, mas vai aumentar cada vez mais. Vai ter um impacto na economia real, sim. O que me acalma é que finalmente o mercado tá percebendo tudo isso que eu tô falando aqui. Então, finalmente o mercado colocou no preço, né? O que eu falei aqui no meu último vídeo do canal. O mercado está precificando essas questões. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, espero ter respondido seus questionamentos. Se você curtiu, comenta aqui nesse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.